Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 4 de novembro, 13 horas. Eu tenho feito lives na parte da tarde, do início da tarde, durante esses dias. E o Instagram tá avisando vocês que eu tô ao vivo aqui. Eu tenho falado muito aí sobre estudos ambientais, né? Mas a gente tá só começando, na verdade, o assunto. Que no dia 10 agora de novembro, às 8 horas da noite, oi lá, e aí Paty, beleza? No dia 10 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula sobre como elaborar estudos ambientais, os 9 passos que você precisa saber, e sabendo que o licenciamento ambiental, cada etapa do licenciamento ambiental tem estudos específicos, né? E não adianta, se você não entender essas coisas, você não consegue conversar com seu cliente, você não consegue dar solução, você não consegue dar preço e etc. Então, eu vou dar uma aula para você entender como que funcionam os estudos ambientais. Isso vai te dar mais liberdade de entender o que um consultor ambiental faz, né? A gente trabalha com diagnóstico, identificação de potenciais impactos, proposição de medidas de controle ambiental, execução desses programas, né, dessas medidas de controle, e tudo isso precisa ser relatado para o órgão. O licenciamento ambiental, ele tem caráter preventivo, né? Via de regra, você não pode fazer uma intervenção, instalar um empreendimento, colocar uma bomba lá para captar água antes que o órgão ambiental analise o seu projeto, se o que você está solicitando pode ser feito, é possível de ser feito, né? Então, entender isso é muito importante. Eu tenho falado isso ao longo dos últimos dias. No próximo dia 10 agora, está quase chegando, daqui 6 dias, eu vou dar uma aula ao vivo na plataforma do Zoom às 8 da noite sobre os 9 passos que você precisa saber para elaborar estudos ambientais. Aprender a elaborar estudos ambientais vai te dar a oportunidade de você fechar melhores contratos e projetos na sua consultoria. Você vai trabalhar tendo uma maior satisfação profissional, porque você não vai ficar só juntando documentos, né, como se fosse um despachante ambiental. Vai trabalhar em licenciamentos que você elabora estudos de verdade, né? E além de muito mais oportunidades de trabalho que existem do que esses simples trabalhos cadastrais, beleza? Eu tenho conversado com uma gama de profissionais nas diversas áreas possíveis que eu consegui encontrar ao longo desses últimos dias. E hoje, né, eu vou conversar agora, ela já está aqui, com a Késia, geóloga, que mora em Itajaí. A gente vai falar um pouco sobre os trabalhos que a Késia desenvolve. Eu tive o prazer de conhecê-la no ano passado, ela e o Rodrigo, né, no Ambiental Now, foi bem legal. E a gente vai trocar uma ideia agora. A Késia é aluna, além de ser da Eco Alternativa, né, que é lá do Wagner, da franquia do Wagner, vai falar um pouco pra gente sobre isso também. A Késia também é aluna do meu treinamento do Consultor Ambiental Moderno, que é o meu treinamento mais completo. No dia 10 agora de novembro, eu também vou abrir uma nova turma do Consultor Ambiental Moderno. E se você se interessa em ter um acompanhamento, né, da sua consultoria ambiental, você vai ter a oportunidade de se matricular nessa última turma do ano, beleza? Então vou convidar a Késia aqui, obrigado por estarem aqui, né? Vamos conversar com a Késia e a força, né, da mulher na consultoria ambiental. Existem várias, inclusive a Patrícia Sardão da GIP estava aqui. A gente precisa remarcar a nossa... E agora nós vamos conversar com a Késia um pouquinho. Você deve ter recebido o convite aí, Késia. E eu tô na área aqui. Acho que você vai ter que virar a sua câmera, por gentileza. E aí, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Me ouve certinho? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Tudo certo, legal. Primeiramente, um prazer, obrigado por aceitar o convite. É muito bom, né? A gente se conhece, fica tanto tempo sem se ver até. Então, obrigado. Eu passo a palavra, eu te agradeço a presença. Já pode se apresentar, dar uma boa tarde. Fica à vontade, você sabe como que funciona aqui, né? Aqui é papo descontraído. E obrigado por aceitar o convite da gente trocar um pouquinho de ideia e você passar um pouco da tua experiência aqui para a galera. Obrigado. Agradeço também pelo convite. Fiquei bem contente, assim, por ter lembrado de mim, por ter lembrado da gente aqui. Legal.
Ó, vamos lá. Tá me ouvindo, né? Pode se apresentar, fala quem é você, de onde você está falando. Essa Eu cidade tem sou a mais Kézia. ambiental que eu tenho conhecido aí, né? Professor Wagner, o Vitor, você. Tem muita gente. Tem aluno, o Felipe também, daí, né? Tem muita gente Sim, da cidade aí tem que bastante gente legal aqui na região. aí é uma região rica na área ambiental, pelo que eu tenho visto aí. Tem bastante gente de boa aqui trabalhando. Eu sou geóloga, formei na Federal do Rio Grande do Sul, sempre trabalhei na área, já fiz bastante estágio na graduação, aí eu estava fazendo estágio na época, fui efetivada, aí saí da graduação, fui efetivada, fiquei um tempo naquela empresa e recebi um convite para trabalhar junto a algumas prefeituras ali na região metropolitana e interior do Rio Grande do Sul. Foi ali Era que eu bem estava lendo na tua ficha que você falou que trabalhou um tempo no órgão ambiental. Foi em órgãos ambientais isso. municipais, né? Legal, né? Alguns ambientais municipais. Porque lá no Rio Grande do Sul, diferente do que aqui em Santa Catarina também, que a gente vê muito isso, para os municípios poderem licenciar, eles têm que ter no mínimo um grupo de profissionais. Então, eles têm que ter no quadro pelo menos um geólogo, pelo menos um químico, um engenheiro químico, um agrônomo, um biólogo ou um florestal. Sim, tem que ter um E conselho, aí, né? Uma secretaria, um conselho atuante. isso. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 prefeituras lá no Rio Grande do Sul. Legal. Então eu fazia 8 horas semanais. Que época? Eu Que fa- época? Isso foi em 2012. Ah, tem bastante tempo já. Temos ideia de 2012. Aí eu trabalhava em prefeitura. Eu trabalhava, cada dia da semana eu fazia 8 horas em uma prefeitura. Uhum, E entendi. foi bem bacana, assim. Em uma prefeitura eu licenciava mais posto de combustível, na outra era mais mineração, na outra era mais indústria. Foi bem bacana, assim. Legal, que experiência bacana, A bacana, né? experiência ambiental foi bem rica, assim, também. E depois disso eu comecei a trabalhar em outras empresas, sempre com geologia, assim, trabalhei em distribuidora de combustível, trabalhei em empresas fazendo licenciamento. Ah, que legal. A geologia, assim, a gente se falou, né? Você me conheceu, eu falei, eu particularmente tenho uma paixão pela geologia, eu acho legal demais. Se eu não fosse engenheiro ambiental, é muito provável que eu seria geólogo, sabe? Eu conheci lá no UFOP a geologia, mas eu já estava na engenharia ambiental, mas é Sim, uma área do conhecimento que eu sou, tipo assim, eu sou muito fã e a forma como os geólogos enxergam o mundo, né? Acho que a gente conversou um pouco disso lá sim. né? E eu acho legal demais a profissão da geologia e a forma, né? Como você aproveita os recursos, é isso que eu tô falando, a forma como se enxerga o mundo muda um pouco, né? Depois que você faz um curso desse, né? Sim. Deixa eu E ver. deixa eu te perguntar mais aqui. Eu li tua ficha, eu tô tentando lembrar, puxar ela. Vai lá, me ajuda também. Me conta um pouco a cronologia, porque eu sei que você é da franquia da Eco Alternativa, mas e aí? Aí você parando de trabalhar nas prefeituras, trabalhou nessas empresas. Fiquei 1 ano e meio em prefeituras, daí recebi uma proposta de trabalhar numa distribuidora de combustível, que tinha uma rede, na verdade, de postos no Paraná, em Curitiba. Isso eu morava no Rio Grande do Sul. Aí eles precisavam de alguém para fazer da parte ambiental realmente dos postos da distribuidora e da rede. Mas o Aí, que? Ação, contaminação, essas coisas? não parte de licenciamento mesmo. Ah, ó, que legal, sim. Eu entrei lá, eu fiquei lá, eu trabalhei. A distribuidora, eles tinham postos próprios e postos bandeirados. Bandeira, Aí, sim. na época, eu fiz a regularização, era em torno de 20 e poucos postos assim, que ele tinha. A gente fez a parte do licenciamento, de juntar documentação, fazer protocolo, e eles tinham postos no Paraná e Santa Catarina. Aí foi quando eu comecei a conhecer um pouco mais aqui de Santa Catarina, comecei a fazer alguns contatos aqui também. Legal, bacana. E aí você ficou trabalhando nessa empresa, porque eu quero entender quanto que foi essa. Vou empreender, vou ter meu próprio negócio. Levou um tempinho. Na verdade, essa questão do empreender é questão de alguns anos para cá. Aí eu trabalhei lá, daí comecei a fazer uns contatos aqui em Santa Catarina e vim trabalhar numa empresa aqui. Uhum. Aí trabalhei um tempo aqui nessa empresa. Foi, né? Na verdade, você já rodou. Geólogo sabe que tem dessas coisas, né?
Sem dúvida. Geólogo é uma pessoa meio nômade, assim, né? Trabalha, roda muito, né? Vai onde tem demanda. É isso. Sim. Aí vim trabalhar nessa empresa aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí. Trabalhei alguns anos lá e essa empresa quebrou. Eles faliram e, tipo assim, ficou cada um por si. Aí nessa época eu me juntei com alguns colegas na época. Chegamos a firmar uma sociedade, trabalhamos algum tempo em sociedade, mas não deu muito certo, assim. Normal, Aí, faz parte. faz parte, acontece. É, Aí eu fiquei lá até final de 2009, início de 2020. Na verdade, eu fiquei lá até fevereiro de 2020. Saí de lá 1º de março. Comecei a trabalhar como autônoma, prestando serviço. Eu e meu sócio, Rodrigo, também. na pandemia, né? E dia 17 de março fechou tudo por conta da É, pandemia. em plena pandemia, né? Que loucura! Nossa Senhora! Foi bem assim. A minha jornada, eu percebo que a minha jornada como empreendedora iniciou mais nesse momento, assim, Hum, 2020 para cá. sim, entendi. E foi complicado no começo, assim. Foi, né? Aí foi Não, bem. pandemia fechou tudo, né? Ninguém sabia o Sim, que fazer, né? 2 anos atrás. ninguém sabia o que fazer, como é que ia ser dali para frente, assim, mas eu já tinha alguns contatos, alguns bons contatos, então a gente fomos fazendo, assim, e graças a Deus a gente só vem crescendo desde ali. Legal. Aí, 2020 ainda, olha só, uma história. A gente conversou com uma amiga, Paula, é o nome dela, que ela presta consultoria de administração, assim, administrativa. Eu conversei com ela e digo, olha, é o seguinte, a gente está montando uma empresa, eu e meu sócio, e a gente está bem perdido. Eu me lembro que ela veio, conversou com a gente, faz isso, faz aquilo, fizemos análise comportamental. Aí nós fizemos aquela análise SWOT, e Sim. ali eu me lembro que a gente conversou com ela nas oportunidades, ali ainda início de 2020, eu disse para ela assim, eu tenho muita vontade de trabalhar com resíduos. Eu acho que é uma coisa legal, que é uma coisa Uhum. que tá forte, está latente aí, eu acho que pode ser muito bacana. Daí a gente foi procurar, conversar com algumas pessoas e tal, daí foi quando nós fomos fazer uma segunda graduação aqui na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, de gestão ambiental. Tem gestão ambiental também no teu curso. Tem gestão ambiental. Aí ali a gente teve uma disciplina de gestão de resíduos com uma professora, uma pessoa que é bem, que eu acho que ela tem muito conhecimento, muita experiência na área. E foi muito bacana a gente ter tido esse primeiro contato técnico com ela, assim, foi bem legal. E aí eu comecei a fazer uns contatos com o Wagner também, conversar com ele, procurar. Aí o primeiro contato que eu fiz com ele foi questão de mentoria para ver, e ele disse que ele estava encerrando as mentorias, Uhum. mas que ele estava pensando em abrir um sistema de franquias. Sim. E isso lá início do ano passado, 2021. Eu disse para ele, não, então tá, então eu vou ficar cuidando quando tu abrir isso aí, eu quero estar na jogada. Aí fomos conversando, trocando uma ideia. Tanto Legal. que hoje eles estão em torno de 20, talvez um pouco mais de unidade, nós somos a quarta unidade. A quarta unidade. Sim, A sim. quarta unidade, a primeira fora do Paraná. Legal. Então, a sua vontade de trabalhar com resíduo te levou a esse interesse. Você fez um curso de gestão, gostou, né? Quando tratou dos resíduos. O Wagner trabalha com gestão. E aí, foi 2000. Na época que eu te conheci no Ambiental Now, vocês já eram franqueados, né? No ano passado. Tem um ano. Sim, já éramos franqueados. Nós entramos para a franquia no ano passado, em junho do ano passado. O Ambiental não foi em novembro. Isso. Ah, tá. Tinha pouco tempo. Ah, eu trouxe uma coisa para te mostrar. Ah, legal. Ah, e ó, minha palheta que eu toco, eu tenho mais um monte aqui, que legal. Aí, ó, isso é a prova que a gente se conhece mesmo. É. Que legal, que massa que vocês guardaram. Ó, isso é uma palheta que eu tenho meu nome, né? Que bom, que bacana. Sim, E aí, eu tenho guardado. Ela fica aqui com a gente no escritório. que bacana. Você tá no escritório agora, né? No escritório. O Rodrigo tá aí? O Rodrigo Ah, o tá. Rodrigo está aqui também. Ele Manda um está abraço dizendo que aí, tudo de bom. de falar também que a gente estava trabalhando no home office. Aí agora, questão de um mês e pouquinho, a gente pegou uma sala, então lá nós estamos com um endereço físico também. Legal. Isso é Estamos bom. evoluindo bem nesse sentido.
Isso é bom. E aí, agora eu entendi. Então, no meio do ano passado, vocês, né, começaram a trabalhar com resíduos, aí a gente se conheceu em Novembro Ambiental Now. E aí, logo em seguida, agora eu quero. Tipo assim, você tem bastante experiência, trabalhou em bastante lugar, tem conhecimento técnico, né? Tem 2 graduações, é franqueada de resíduos. E o que que deu na cabeça, por exemplo, de fazer o treinamento, o meu treinamento com consultor ambiental moderno? Então, eu já te acompanhava de live, YouTube, assistia vídeos e tal, e ficava tipo assim, cara, tu fala muita coisa bacana, assim, sabe? E a gente sentiu muita falta da questão do empreender, da questão do Uhum, gerir, entendi. sabe? Obviamente a gente não tem conhecimento técnico, assim, nossa, sabe? É muito enriquecedor, mas a questão do gerenciamento ali, a gente consegue pegar uma empresa do zero. A gente já estava com um ano e pouquinho, nem isso, um ano. Então, assim, e a gente tem muita questão do empreender, de como abrir uma empresa, o que, que precisa, como é que faz, prospecção, fluxo de caixa. Uma coisa que eu até comentei contigo que para a gente foi, que virou uma chave, foi a questão de orçamento, de uma Legal. live que a gente assistiu tua no início do ano passado, a primeira, eu acho, primeiro semestre, tipo, de questão de orçamento, de como é que monta, o que precisa, o que não precisa. E eu acho que é um suporte para a gente muito bom nesse sentido, porque às vezes a gente tem uma bagagem técnica, Uhum. Foi isso que você sentiu, né? Que você era muito né? boa técnica e A talvez gente, esse lado da gestão empreendedora, né? isso, a gente tem, exatamente. Que E a bacana. gente tem muito. Eu li mês Assim, passado, eu fico feliz assim quando alguém do gabarito de vocês entram, né? Porque não que eu não queira isso ou não planejasse isso, mas o perfil quando a gente pensou era para pessoas que estavam mais no começo e tal, sabe? Então, fico lisonjeado quando chegam pessoas experientes e ainda sentem, veem proveito no material, entendeu? Eu fico sim, sim, eu acho que é muito legal. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa de. Você quer ver como tem algum vídeo lá? Que a gente. Essa primeira parte a gente assistiu em sequência, assim. Mas Uhum. depois, essas outras questões, a gente sempre tem, sempre acha. E quando Sempre não acho. acha, a gente tem acesso a conversar contigo também e acaba buscando informação. Outra questão que eu acho bem bacana é a questão do networking também, porque a gente tem contato com os outros alunos e às vezes surge alguma dúvida, alguma referência que a gente precisa. A gente tem o pessoal ali que está sempre se falando, sempre disposto, todo mundo De formação ajuda todo mundo, assim, do WhatsApp, né? Você está o dizendo? grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é fantástico mesmo. Esse grupo é poderoso. Isso aí, é o que eu vi alguma pessoa falando isso, às vezes ela nem tem a dúvida, ela nem chegou a pensar na dúvida, mas a pergunta que está lá é legal demais, que ajuda ela a aprender, né? Que às vezes a pessoa nem chegou a ter a dúvida ainda, e alguém já está Sim, perguntando, sabe? Acho isso legal demais quando alguém fala isso lá. Mas bacana, agora sim eu montei as peças montou o quebra-cabeça. e aí da Eco Alternativa Itajaí, né? Mas agora eu entendi. E hoje, só para eu entender, porque assim, você tem geologia, gestão ambiental, o Rodrigo também, né? De formação técnica, mas tem gestão ambiental também. Isso, ele é formado em turismo e fizemos juntos agora a gestão ambiental. E aí você também, isso que eu tô falando, tem a parte da geologia, tem a parte de meio ambiente, tem a parte específica de gestão de resíduos. Como que vocês têm trabalhado isso na consultoria de vocês? O que que vocês têm entregado de trabalho, de produtos? O que está acontecendo aí? Porque é uma O que está formação acontecendo? importante. Deixa eu espiar aqui no meu quadro de recados. Hoje a gente tem demanda de serviços de geologia. Hoje o que a gente tem de demanda dentro de geologia? Eu tenho bastante outorga, Outorga subterrânea. Sim. outorga subterrânea, questão de hidrogeologia, de Só delimitação uma de área de pergunta. conservação. As outorgas são para qual finalidade de uso? Assim, para consumo ou é Então, para o que eu industrial? tenho de outorga, eu tenho indústria. Eu tenho hoje malharia, tinturaria, sou que a gente está fazendo outorga subterrânea. Rodando aqui, estou espiando. Aí, fora isso, a gente tem dentro da geologia ainda a demanda da parte de passivo ambiental.
que a gente tem uma demanda bem boa. Que é uma E a parte parte de hidrogeologia. que é vinculada à remediação, à contaminação de solo e de água. Isso, contaminação de solo, água subterrânea. Identificar, na verdade, avaliação de passivo, né? Se tem ou se não Isso, tem, e se tem, passa para as próximas etapas, né? isso. Sim, legal, hein? E a parte de hidrogeologia, que é curso d'água, identificação de regime de fluxo, se é perene, é efêmero, se demanda ou não a preservação permanente, qual é essa faixa marginal. Legal. Aí nós temos dentro do licenciamento, a gente tem algumas demandas também. O que tem entrado para a gente é mais construção civil, né? A questão de loteamento e condomínios. Legal. E dentro dos serviços exclusivos da Ecoalternativa, a gente tem a questão do selo verde, que é o método selo verde de gestão de resíduos, onde a gente entra nos estabelecimentos e faz a parte da gestão, identificação dos resíduos, como é que eles estão, e faz parte de treinamentos também. Bacana. Treinamento, marketing verde, a gente tem um selo realmente, um selo que é a marca da Ecoalternativa. Hoje a gente tem em torno de 100 ou mais de 100 empreendimentos que têm esse selo, porque a Ecoalternativa está, acho que em todas as regiões, eu acho que somos mais de 20 unidades, bacana. Que eu acho bem legal também. Assim, é muito legal, muito legal. É uma coisa que me encanta, assim, uma coisa que eu gosto muito, que eu planejei lá atrás e as coisas foram acontecendo de maneira que hoje eu estou no momento que eu estou podendo trabalhar com isso também. Massa, que bom, é bom demais a gente planejar e trabalhar, né, e dar duro e a gente depois colher frutos daquilo é muito, muito legal. E aqui é o Elton, não sei se você conhece o Elton lá de. Conhece, né? O Elton é aluno nosso lá, né? Acho que Oi, Elton. E aí, Elton, beleza? Acho que agora é mais cedo lá em Moçambique, né? Dá para ele assistir. Ah, é verdade. As mentorias com ele são, para ele, ficam muito tarde, né? Que a diferença de hora é muito grande. Grande abraço pro Elton aí, direto de Moçambique. E bacana. E aí, para entender assim, estudos ambientais em loteamentos, você tem então feito processo de outorga, você tem feito gestão de resíduos, né? Você tem feito várias coisas que envolvem estudos, que envolvem apresentação de documentos para a obra. Sim. Coisas, né? Dentro dos estudos, a gente tem aqui em Santa Catarina, que são os RAPs, Relatório Ambiental Prévio, que é para um porte um pouco menor, conforme avança o porte, ele passa para o EAS, Estudo Ambiental Simplificado. Aí tem o ECA, quando é regularização, daí ele vai ser dentro do escopo de um desses dois. Aí onde a gente consegue absorver o meio físico e o socioeconômico. Ah, legal, por causa da formação de turismo, né, do Rodrigo. Exatamente. E nós temos parcerias daí, por questão de meio biótico, fauna, flora, a gente tem colegas que trabalham junto com a gente também. Que bacana, legal, vocês absorvem meio físico e biótico, né? E socioeconômico, né? Interessante, que legal isso. E produção de mapa, você faz alguma coisa? De produção de mapa, você faz alguma coisa também? Sim. Te confesso que eu trabalhei na época da faculdade com o ArcGIS. Aí depois, no início do ano passado, eu comecei a trabalhar com ele. Depois que a gente entrou para o CAM, eu migrei para o QGIS. A gente tem um módulo lá também que é específico da questão, daí a gente então, migramos para o QGIS, assim, a gente faz essa parte de mapas também. Tá se dando bem com QGIS? Sim. Ah, legal. É só imagem, né? Deve ter algum vídeo sobre isso. Como é? De vez em quando a gente meio que olha agora e pensa, não, mas deve ter um vídeo lá falando disso aí. Ou entra lá no grupo pergunta. O CAN é para fazer consulta mesmo, mas eu também me dou bem com. Eu também fazia ArcGIS na faculdade, na universidade, e eu migrei para o QGIS. Hoje eu me dou super bem com o QGIS, assim, acho que eu nem dou conta de voltar para o ArcGIS mais, na verdade. Eu acho que eu já estou quase nesse momento também. Legal. Eu esqueci seu nome, seu site online, eu esqueci, o Raimundo. Uma pergunta, dentro do CAN tem todo o processo para fazer um licenciamento, sou do Amazonas, aqui é diferente. Raimundo, então, o que eu ensino, na verdade, é que você precisa saber onde buscar as informações, né, Kézia? Eu não... Aqui é Santa Catarina, eu estou em Minas, eu não tenho um licenciamento estadual para cada estado.
mas eu te ensino como fazer todos os caminhos e também tem as mentorias, tem o grupo do WhatsApp nosso, que se não tem alguma coisa lá, igual ela fala, se não tem um vídeo, tenha o grupo do WhatsApp que você fala com, sei lá, mais de 200 pessoas que estão nesse grupo hoje e tem as mentorias comigo. Aí você me pergunta, a gente tira dúvida. Então, você não fica... O que eu posso te dizer é o seguinte, você não fica sem resposta, tá? Às vezes, se não tem um vídeo lá específico da tua dúvida, você pode perguntar diretamente para mim ou para os outros alunos. Sem resposta, você não fica. A intenção... Na verdade, a intenção é a gente trabalhar junto, né? Eu cobro presença dos alunos das mentorias. A Kelly sabe disso. Manda mensagem lá para a galera, quero que vocês entrem, vai lá, tira dúvida. Não fica com dúvida. Mas é isso. Então, assim, Raimunda, eu te falo isso. Se não tiver uma aula gravada, você vai ter a oportunidade de tirar a dúvida comigo ou com outros colegas aí do consultor ambiental moderno, beleza? Ó, o Elton, a mentoria com o Leandro é legal, recomendo. Embora anda sumido, tá vendo que eu cobro? Cobro no bom sentido, né? Se a pessoa não aparece, também porque imagino que esteja tudo bem, assim, que esteja correndo tudo bem. Sim, sim. E Mas, agora eu acho que com essa mudança no sistema... Pode falar, desculpa, Kézia. Não, tipo, com essa mudança que a gente, que a gente tenha feito, né, na questão do calendário também, das mentorias, que foi atendendo uma demanda nossa, imagino, que a gente consiga abranger, mais pessoas consigam participar e tal. Isso aí, as mentorias agora elas não têm dia fixo, né? Eu vou alternar os dias das mentorias para dar oportunidade de outros alunos poderem participar também. Mas é isso. E uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça aqui, que eu conversei com... Você conhece o Vitor Silvestre? Sim. Conhece ele, né? Eu fiz uma live com ele esses dias, eu ainda não... Sim, eu vi. Eu conheço ele já de questão de órgão ambiental, de trâmite de processos, e eu tive aula com ele de direito ambiental na faculdade agora também, foi nosso professor. Legal, então, vocês estão na mesma cidade, eu fiz uma live com ele e ele falou a mesma coisa, que na consultoria dele a demanda que ele tem hoje mais, assim, é loteamento. É porque a região que vocês estão é uma região que propícia para isso, é uma região rica, sempre tem discrepância, mas é rica para alguns financeiramente. A construção civil, a construção civil e turismo é o que eu vejo como sendo o mais forte, assim. Aí onde você está? Movimento de economia aqui na região. Sim. Então, aqui na região próxima de Belo Horizonte também, eu estou na capital do estado aqui, né? Ao redor de Belo Horizonte aqui é muito loteamento, condomínio, essas coisas. Então, assim, o que você está falando faz todo sentido, porque o Vitor também falou a mesma coisa, que as demandas que eles têm lá, que ele tem lá, é muito vinculado a esse tipo de empreendimento, a loteamento, essas coisas, né, autorização de corte para construir alguma coisa, regularização de alguma propriedade rural, etc. Mas é bem legal, bem interessante. E o que mais que eu ia te perguntar? Você falou do câncer, a gente conversou um pouco. E aí você me adiantou uma pergunta que eu ia fazer, assim, você me deu um spoiler assim, de uma coisa que eu ia te perguntar, mas é isso, assim. Se hoje vocês... você falou que você planejou e hoje você vive mais ou menos o que você planejou, né? Eu ia te perguntar isso, se você, além de questão financeira, se você hoje se sente realizado ou se realizando profissionalmente, né? Com certeza. Gosta, podendo gerenciar seu tempo, tomando conta um pouco mais né? Sem ficar muito presa ao horário de empresa, ao horário comercial, certo? Então, acho que tem outras vantagens de trabalhar para... Sim. E aí eu queria saber de você, se você está se realizando, está feliz, como é que está o momento aí atual? Eu estou num momento que eu me sinto bastante realizada, assim, porque a gente está conseguindo, a gente está crescendo, a gente está conseguindo chegar em novos espaços, a gente está dando conta. Hoje somos nós dois, hoje a gente está com uma pessoa que até conversei muito com o Rodrigo, que tu passou isso para a gente também, da tua experiência, do teu modelo de negócio. A gente está com uma pessoa que está assumindo para a gente a questão do administrativo. Primeira pessoa que me fala isso. Muito bem. Vocês vão ver a virada que
vocês vão dar E na... no primeiro momento eu até conversei com essa pessoa, eu digo, não, tem o Leandro, a gente acompanha o trabalho dele, a gente já percebeu que ele faz a parte técnica, ele faz a parte comercial, trabalha com parcerias também, tem algumas outras áreas que ele não consegue absorver tecnicamente falando, e ele tem de, não sei se ela é funcionária, acredito, Ela é uma é, pessoa que cuida do administrativo. na É CLT. ele um sócio e uma pessoa do administrativo. Então, Uhum. confesso que eu me espelhei bastante nessa tua experiência para tomar essa decisão e acho que foi bem acertada também, porque é uma coisa que às vezes toma muito tempo. Às vezes não Muito. toma muito tempo, a pessoa até controla isso. Você vai ver que ela vai tomar conta da empresa assim, depois de um certo tempo. Mas ainda assim é uma coisa que a gente não é do administrativo, sabe? Eu acho que, Sim. assim, eu prefiro, na minha opinião, né, que a Kézia e o Rodrigo façam orçamentos, visita para potencial cliente, trabalho, relatórios técnicos, estudos ambientais, do que ficar lá emitindo nota fiscal no site da Receita, sabe? Eu acho que tipo assim, a Sim. tua hora é muito mais valorizada do que isso. O tempo que você fica lá, Sim. você está perdendo a oportunidade de monetizar a tua empresa, uma vez que vocês dois são o carro-chefe dela. Então, é a Sim. forma que eu penso de trabalhar, é isso. Se sou eu o motor que gera renda para minha empresa, eu tenho que ter liberdade para isso, né? Para focar nisso, né? Era uma linguagem do futebol, é como se a gente fosse aquele camisa 10, o craque que não precisa marcar ninguém, sabe? Nós vamos chegar na época da Copa, né? Mas é como se É. eles, você não precisa marcar ninguém, você vai só atacar e fazer o gol que você é naquilo, sabe? Então, eu sugiro que a gente faça isso. Parabéns pela decisão, você já está falando. Uma conversa que a gente teve, acho que foi numa mentoria que a gente conversou, acho que lá em Maringá mesmo, você já tinha comentado sobre como é que era a tua equipe e tal, e eu fiquei muito nisso, e chegou um ponto que eu digo assim, é agora e vai ter que ser. Vocês vão ver a virada que vai dar, porque isso vai deixar vocês muito livres, assim, vocês vão voar. Tomara, torço para tudo dar certo, mas vocês vão. Acho que a gente fica até meio dependente desse tipo de profissional depois, sabe? Eu não consigo hoje trabalhar sem a Adriana, né? Ou se a Adriana escolher sair algum dia sem um profissional da área administrativa na minha empresa. Não daria conta. Eu tenho pavor de fazer coisas, Kézia, que eu não domino muito e que eu faço esporadicamente. Porque quando ela sai de férias, eu emito nota. Mas é o Sim, pior mês, geralmente é mês de setembro, é o pior mês do ano trabalhando para mim, na hora que eu tenho que fazer alguma coisa que é ela quem faz, que eu tenho que fazer por ela. E como eu não faço sempre, qualquer coisa que eu faço, eu fico com medo de fazer, sabe? Então, sim, e leva mais tempo do que ela levaria também, com certeza, eu levo o dobro do tempo que ela levaria. e se Então, dedica menos para a questão da área técnica. é isso aí. Agora, na área técnica aqui, conversar com o cliente, entender os problemas, fazer orçamento, essas coisas, a gente faz com o pé nas costas, muito, né? Muito simples, assim, para nós, né? Que já fazemos, Sim, simples. Então, é isso. Nossa, fiquei muito feliz. É porque vocês não estavam na mentoria esses dias, mas eu dei um outro puxão de orelha, porque tem uns alunos que estão sempre lá. E aí eu falei, olha, sim, até hoje eu não vi ninguém implementar exatamente o modelo de negócio que eu ensino, embora vocês todos adaptem para as vidas de vocês, está tudo bem. Mas eu não vi ninguém falar que contratou uma administradora de empresa para trabalhar na parte administrativa, financeira, contábil. Agora você me dá uma grata surpresa ao vivo aqui e faça o teste. Vai dar tudo certo. Fiquei muito já feliz. está dando. Então, decisão muito acertada de vocês aí. Que bacana isso. A pergunta era bem essa, assim, se vocês estão se sentindo satisfeitos. Acho que agora vocês vão se sentir mais ainda satisfeitos profissionalmente e vai ter demanda, sabe? Deixa eu só responder o Raimundo aqui. Raimundo, o Raimundo falou, outra dúvida é, minha namorada, estamos começando agora, né? Porém, ela está com medo de fazer errado. Vocês são recém-informados. Então, cara, o que eu falo para você é o seguinte, eu vou dar uma aula no dia 10, assiste essa aula, você vai entender essas coisas. Eu também fui recém-formado, a Kézia também, né? Nenhuma faculdade, cara, te prepara para esse momento do mercado que vocês estão entrando. Tem que te dar uma notícia real. A faculdade te dá um monte de elementos, de disciplina, de conhecimento, que você vai aplicar, mas ela não te ensina como, sabe? Isso aí Sim.
Não é na engenharia, não é só na geologia. Eu acredito que seja, sei lá, posso falar na medicina, posso falar no direito, acho que em tudo. Porque a gente só aprende a trabalhar trabalhando, cara. E esse medo de fazer errado, qual que é a minha sugestão? Eu falando como um professor para você, né? Se você está do lado de quem te ensina, é mais difícil de você fazer errado. Se você está sozinho, as chances de você fazer errado aumentam, tá? Mas não quer dizer que você não possa ir sozinho. Eu só acho que você vai demorar mais tempo para pegar os Paranauê, né? Mas você pode ir sozinho também, entendeu? O que eu faço na verdade, é te dar um atalho muito grande, né? Eu vou te ensinar coisas que você talvez vai demorar muito tempo para pescar aqui e ali, e que a gente já colocou dentro de uma plataforma estruturada. Então, eu te dou essa dica, cara. Se você está com alguém, é mais fácil de você acertar do que sozinho e com esse medo. O medo vai sempre estar do seu lado, né? Mas se você está bem acompanhado, o medo ele fica tolerável, sabe? Então, eu te dou essa dica, cara. Mas é uma decisão tua. Dá para ir sozinho, dá para aprender as coisas. Eu não, assim, eu atalho as coisas, mas eu não sou o salvador da pátria, não. Dá para aprender sem o Leandro também, sabe? O Elton tá falando, ó, isso é geral, em todos os sítios. A faculdade somente ensino básico da área, mas em relação ao ramo profissional, a faculdade é limitada. E nem é culpa da faculdade, porque a gente tem outro momento de vida, você tá, né? A gente está entrando em outra etapa da vida agora e as faculdades não ensinam somente a trabalhar, né? Muitas universidades querem que você fique lá pesquisando. Então, o viés da faculdade não só financista, né? Ou muitas vezes ele é pouco financista, não te ensina a ganhar dinheiro com a tua profissão, né? Concorda, Kézia? Sim, a minha faculdade eu fiz na URGS, na Federal, lá no Rio Grande do Sul, e ela era extremamente voltada para a carreira acadêmica. Para academia, é federal, né? Ou estadual? É o quê? É federal. Então, as universidades, principalmente as federais, elas tendenciam muito para você ficar lá dentro, né? Quanto mais tempo da sua vida você passar lá dentro, melhor para eles, no sentido de falar, né? É uma coisa que no meu caso foi bem importante, que eu vejo assim, às vezes eu converso com o pessoal que está lá dentro, centro acadêmico e tal, tenho contato ainda com o pessoal, é a questão, por exemplo, de estágio. Eu fiz muito estágio, eu fiz bolsa de iniciação no primeiro ano e depois eu fiz estágio fora. Legal. Isso aí ajuda, né? Isso ajuda. Ajuda bastante, ajuda bastante. Com certeza. É uma dica, Raimundo, mas eu acho que você já formou. Eu também fiz Já formou. Mas tem que meter cara, Raimundo. Eu também estou aqui, o meu sócio, não por acaso, é meu namorado também. E a gente, vamos fazer. E a gente vai indo, né? Isso aí, vai aprendendo as coisas, né? Vai aprendendo. É o que eu tô te falando, cara. Ninguém aqui, inclusive, eu tô falando por mim mesmo. Eu caí na consultoria ambiental de paraquedas, cara, porque eu não consegui nada. Mas ainda bem que eu caí e entendi como é que funciona esse mundo, sabe? Mas eu vim aprendendo, eu venho aprendendo. Eu nem posso falar que eu sei tudo, porque eu não passei por tudo da área ambiental ainda, mesmo com 16 anos. Então, as coisas vão aparecendo, cara, e você vai resolvendo uma coisa de cada vez. Não pode colocar toda a ansiedade dentro do mesmo balaio, senão começa a fazer mal. Mas vamos evoluindo e ganhando cada etapa, subindo um degrau por dia. Eu entendo que é por aí, sabe? Mas não fica travado porque eu tô começando, essas coisas. Cara, todo mundo começa. Todo mundo dá um primeiro passo, né? E às vezes a gente, né, demora para aprender alguma coisa no início, depois domina aquilo e aí você tá pronto para aprender uma coisa nova. É assim que é, cara. Isso é a vida. Não tô nem falando de consultoria, não. Tô dando uma dica mais geral mesmo sobre as coisas, sabe? Mas é isso, Raimundo. Tem que ter coragem, né, Kézia? É verdade. Tem que dar o primeiro passo, dê um passo de cada vez e a gente vai sempre evoluindo. Cada projeto que a gente pega é uma oportunidade da gente exercitar o nosso conhecimento técnico, da gente aprimorar, da gente aprender um pouco mais. A gente sempre sai de um projeto com uma bagagem maior que quando a gente entrou. Cada projeto é uma escola, né? Eu sempre digo isso. Sim. Não é? Cada projeto que você faz, você vai sair dele melhor, cara. Vai sair com um aprendizado maior, né? Eu sempre vejo isso dessa forma, sabe?
Então, Raimundo, cara, você tem que escolher um caminho na tua vida e falar, eu vou. Você pode até não ser o número um desse caminho que você vai escolher, mas você tem que ter a vontade de ser o número um. Eu sempre digo isso, sabe? Pode ser que eu não vou ser, que eu não seja o número um aí dos caras que ensinam aqui na internet, né? Mas eu busco isso diariamente, cara. Eu sempre busco inovar, sempre busco trazer coisas, dar meu conhecimento da melhor forma possível. Eu tento fazer isso. Até alguém melhor que você lá, Leandro. Beleza, mas olha que eu puxo o pé dele, hein? Eu tô subindo também, eu não fico parado, não. Mas é isso, assim, a gente tem que, pelo menos, tentar ser o melhor, né, na nossa área. Não que você vá ser, mas eu acho que tem que ter essa vontade, assim, essa ambição, esse desejo, sabe? É por aí, cara. E aí as coisas a gente aprende. Isso aí, faculdade não te Porque prepara para tudo, né? Faculdade não a prepara gente, para a tudo, gente ela não prepara. entra querendo com pretensão de ser o melhor. No caso, eu não tenho a pretensão de ser a melhor. É bom, é ótimo, mas isso é uma consequência. A gente tem que fazer o nosso melhor. Eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu estou me Isso, dedicando o máximo, estou fazendo o meu melhor. E isso, na verdade, ele te leva, pode ser que te leve em um momento que tu te veja, tá, ela é uma melhor, ela é uma referência, mas porque desde sempre, desde quando ninguém sabia quem ele era, porque que ela trabalhava, ela foi sempre fazendo o melhor dela naquele momento, com aquele conhecimento que ela tem, com aquela experiência, com aquela bagagem. é isso. É isso que eu tô dizendo, é o melhor nesse sentido, assim. Eu não tenho essa ambição, assim, mas eu tô falando, mas cada dia eu dou o meu melhor e, querendo ou não, a gente melhora, né? Você fica bom. Sim, Só que o que a galera tem que entender é isso, gente. Consultoria ambiental, você aprende a cada projeto. Não adianta. Ah, no dia que eu tiver bom, eu vou começar. Você nunca, a gente nunca encontra esse ponto ótimo, né? De estar. Uma fruta é muito fácil, né, Kézia? A gente vê que ela está madura. A gente, enquanto profissional, é muito difícil falar agora eu estou maduro para fazer tal coisa. Na verdade, a gente amadurece fazendo, sabe? Acho que os mais novos aí do que a gente aqui, do que eu até, que eu acho que eu sou mais velho do que a Kézia, você tem que entender isso. É uma carreira, né? É uma profissão. Não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. Você tem que segurar o fôlego e ano a ano você vai evoluindo um pouquinho a cada mês, a cada projeto, a cada trabalho que você pega. Tem que entender isso, né? A gente constrói uma carreira, tem que escolher um caminho e seguir aquele caminho. Só que ninguém nasce pronto e ninguém fica. Agora eu tô bom para começar e vou começar. Duvido que alguém que está aqui, ou a própria Késia, falou: não, agora eu estou pronta para começar e vou dar um próximo passo. A gente sempre está inseguro do passo que a gente está dando no momento. A gente sempre tem um pouquinho de medo, sempre tem alguma coisa. Será, né? Será que vale? O que vai é a força de vontade, essas coisas, né? Acho que é muito por aí, né, Késia? sim. Entendo. Raimundo, então, ó, fica essa dica para você aí, cara. Pega. A Kézia tá com o namorado dela, que é o sócio dela aí, ó. Você tá com a tua namorada aí, vocês estão com oportunidade. Tem o Douglas, que tem a Jade, né? Que eu fiz uma live com ele também, da SF aí. Então, ó, tem vários casais que trabalham juntos na consultoria aí. Legal demais. Tem a Bárbara com o Matheus, que é o noivo dela também, que trabalha. Tem muito casal aí que eu conheço na aula que trabalham juntos, velho, que pode dar certo, sim, né? Que tem potencial de dar certo. Mas legal demais. Kézia, ó, eu vou pedir para você dar sua. Deixa eu só pegar uma caneta que caiu no chão aqui. Vou te agradecer, te pedir para você dar as palavras para a gente ir pro fim aqui. Eu agradeço demais, eu fico feliz, principalmente do que a gente conversou, sabe? Se aceitar, eu fico muito grato, mas principalmente do papo e conhecer, né? Saber um pouco mais do que está acontecendo no ano de 2022. Manda um abraço para o Rodrigo aí. Eu acredito que a gente possa fazer outras lives. Já deixa sempre esse convite com as pessoas que eu entendo que o papo tá pelas metades aqui, daria para a gente conversar mais. E dá um Sim, recado para a galera aí, igual o Raimundo, que está começando, que tá. E aí, Liz, como é que tá? Gratidão, sentido. cara. Gratidão a vocês aí. Que alegria saber que vocês estão nessa pegada aí, cara. Parabéns pelas decisões acertadas que vocês têm tomado aí, bicho.
Obrigado. Grande abraço. Vocês vão no Ambiental Now esse ano, não? Sim. Ah, então daqui 15 dias a gente se encontra de novo. Ó, Legal. eu estava conversando ontem, tipo, cara, vamos ver certinho então. A gente vai, nós vamos antes, porque nós temos a convenção dos franqueados, vamos ter uma masterclass com treinamentos, coisas bem legais, assim, com profissionais tipo, que vão dar masterclass de venda, de comunicação, de persuasão, vai ser bem legal, assim. Legal. E nos dois dias, 17 e 18, né? Aí 19 e 20 nós já emendamos com o Mental Now. Bacana. Então a gente se encontra, vamos tomar uma cerveja de novo aí, né? Vamos sim. Tá marcado, então. Que bacana. Então a gente se fala. Mas a gente vai conversar mais, mas parabéns pelas decisões de vocês aí, gente. Vocês tomaram uma decisão, essa da administração aí. E o escritório físico também, eu acho interessante para quem quer ter, faz a gente ficar mais assertivo, mais pontual, né? Faz a gente ficar mais produtivo, de certa forma. Eu ia falar isso, a gente sentiu, assim, questão de produtividade, assim, a gente, um pouco mais de foco, né, também. É, e tem que Acho que pagar. foi bem legal. São duas decisões que a gente tomou agora. Oi? Tem que pagar o aluguel aí do escritório, tem que trabalhar mais mesmo. Mas as duas decisões que a gente tomou, questão de um mês, a gente está falando de um mês da mudança e dessa pessoa que começou, foi a questão do alugar uma sala, é pequenininha, estamos só nós dois, mas é questão de rotina mesmo, e essa pessoa que veio para ajudar a gente com o administrativo, assim. Muito bem. Tomaram decisões muito assertivas. Parabéns para vocês. A gente se vê daqui 15 dias. E vou deixar você. Pode ficar aí, Rodrigo. Dá um recado para a galera que está começando aí. Mas eu acho que você já tem gabarito para falar, né? Você já passou, né? Tem uma certa experiência, já passou por alguns locais públicos, já trabalhou na carteira, já trabalhou no setor privado e hoje tem a tua própria empresa, né? Isso, já trabalhei dos dois lados do balcão, que eu digo. Gabarito você tem, né? Já andou para lá e para cá e fala um pouco. É isso que eu tô falando. Eu não quero convencer ninguém, mas a pessoa que quer trabalhar com consultoria, eu acho que ela está tendo a oportunidade de conversar com consultores aqui, né? Sim. Eu queria agradecer pela oportunidade de a gente trocar essa ideia, da gente conversar. E queria dizer que realmente a gente passou a fazer parte desse grupo do CAN e foi bem no momento que a gente estava justamente nessa questão, que a gente estava com esse gargalo de ser extremamente técnico, de ser empreendedor, de como buscar essas informações mais burocráticas, talvez um pouco não tão técnicas, e veio para a gente nesse sentido, de agregar bastante nesse sentido, tanto que, como eu estou falando agora, essa decisão que a gente tomou foi com base no que a gente já vinha conversado e da tua vivência e tal. Eu acho que para a gente, por exemplo, como tu falou, ainda que a gente já estivesse trabalhando com isso, já tivesse essa bagagem, ainda assim, eu acho que agregou e agrega bastante para a gente, até na questão técnica também, porque a gente veio da questão de bem do turismo, eu vim da questão da geologia, agora a gente vê essa segunda graduação, por exemplo, em gestão ambiental, que abriu, por exemplo, para a gente abriu mais questão de atribuição, de responsabilidade técnica, a gente pode absorver alguns outros serviços que a gente não conseguia absorver antes, então a gente ainda tem bastante, a gente tem muitas dúvidas também, né? Nesses outros caminhos que se abriram para a gente. Legal. Então, eu acho que é muito rico. Assim, eu acho mesmo que é muito rico fazer parte, porque, enfim, eu sou suspeita para falar. Agradeço demais, fico feliz e faço votos aí. Fico feliz de vocês terem consumido também o conteúdo do CAN e aplicado, né? E, assim, gente, vocês sabem, vocês são alunos, vocês têm contato comigo, precisar, a gente está nas mentorias aí. Vamos ver se vocês conseguem encaixar, caso seja do interesse de vocês também, algum dia das mentorias, Sim. né, de dias variados agora, para a gente poder se encontrar um pouco mais. E eu me coloco à disposição, obviamente, para a gente trocar ideia, tirar dúvidas, essas coisas que vocês não fazem ideia. Eu fiquei feliz demais com essa notícia de hoje, das pessoas que realmente implementar e depois eu quero escutar, assim, honestamente, da boca de vocês, daqui a um tempo, 6 meses, um ano, o que realmente está acontecendo aí, que eu acredito que vocês vão ter uma revolução positiva
na empresa de vocês. Vocês vão trabalhar com mais satisfação, vão conseguir fechar mais trabalho e vocês vão ter um controle administrativo e financeiro muito grande. Agora não deixe ela ficar, fala para ela não deixar vocês ficar tirando dinheiro aí da empresa sem ser programado, não pode misturar pessoal com profissional, estabelece um prolabore para ser tirado e tira o prolabore e não tira mais dinheiro, deixa ela programar praticamente a empresa para ter planejamento, para ter caixa, para ter tranquilidade. Sim, sim. E as contas, pelo menos daqui a um ano, tá paga já, isso ajuda, tá? Então não adianta só pôr ela aí também e deixar ela na mão. Tô brincando, obviamente, eu acredito que vocês não façam isso, mas isso foi a primeira coisa. A gente até que é bem comportado nesse sentido. Não, foi a primeira coisa que a gente fez, é que a gente era uma bagunça antes de ter a administradora. A primeira que chegou lá falou, ó, estabelece quanto vocês vão tirar de salário, de prolabore aí, acabou, sem essa, que vocês são bagunceiros demais, aí eu não programo nada, não planejo nada, ou planejo, ou vocês furam meu planejamento aqui, vem e tira o dinheiro. Então é isso, tem que ser comportado mesmo, assim, de não tirar dinheiro e se cuidar. Mas obrigado, gente, obrigado de verdade, eu faço votos, espero que a gente se encontre mesmo daqui a 15 dias e separe para aquele dia antes lá, né? Eu vou chegar na sexta, tá? O ambiente tá lá já, né? Então a gente se encontra naquele happy hour lá. E... chega quarta-noite. Então, a gente se encontra naquele happy hour de sexta lá, que eu acho que é o dia mais legal, é quem chega um dia antes, viu? É verdade, aquele dia eu fiquei muito contente quando a gente se encontrou. Legal. Muito mesmo. Meu Deus, cheguei a ficar de verdade, assim, porque eu já acompanhava o teu trabalho ambiental lá, é uma oportunidade que a gente tem, que às vezes a gente acompanha o trabalho dos profissionais, a gente segue, a gente escuta, a gente vê dicas e tal. E aí, de repente, a gente se vê ali conversando com essas pessoas que a gente admira, que a gente se espelha, que a gente olha assim, cara, eu vou chegar ali, vou chegar nesse lugar onde esse cara tá, vou me espelhar, vou colar nele, e, sabe? Legal. E foi uma experiência muito legal ter se encontrado com vocês todos ali. Espera aí, que eu tô chegando aqui. Vai ser já vão estar lá, mas não, fica cansado dos treinamentos, não. Vamos encontrar na sexta lá. Guarda energia. Se bem que vocês dois são fortes, viu? Vocês dois são fortes. Eu que sou mole, vocês são firmes. Gente, mas muito obrigado de verdade, mas obrigado de verdade, uma satisfação falar com vocês e fiquei feliz que vocês vão também, que a gente vai se encontrar. Essa live vai ficar gravada, viu, Kézia? Eu vou te marcar, se você quiser replicar ela. Sim, claro. Aí pode replicar e a gente se encontra e bota as prosas em dia daqui a alguns dias. Vamos sim. Gratidão, bom final de semana para vocês, bom descanso. Para vocês também, o pessoal que está aí acompanhando também. Muito obrigada. Obrigado a todos que passaram por aqui. Rodrigo, um grande abraço. Pessoal, obrigado. Um abraço, Kézia, satisfação, viu? Tudo de bom. E a gente se fala. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau.